boa tarde. Antes da gente começar o nosso bate-papo, deixa eu explicar uma coisa para vocês com relação ao processo de canalização. Nesse momento está havendo uma canalização em andamento. O Pedro está totalmente consciente e eu estou canalizado com ele. A música sempre ajuda, porque o universo é música. Então, neste momento, haverá 3 tipos de jeitos de conversar. Como é que são esses 3 tipos? Porque serão 3 espíritos falando. O espírito do Pedro, o espírito de Akhenaton e o espírito de Sananda. No momento, eu, Sananda, estou mais forte na canalização. Nessa conversa, haverá momentos em que eu continuarei canalizado com ele, mas é como se eu me afastasse um pouco e Akhenaton entrasse e ele será o principal na canalização. Então ele vai falar as coisas do jeito que ele gosta de falar. E haverá momentos que é como se eu e Akhenaton nos afastássemos e o Pedro vai falar do jeito dele. Então haverá momentos em que ele falará na primeira pessoa. Eu, Pedro, isso e aquilo outro. Entenderam? Isso é a canalização. É um trabalho em conjunto. Tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa para alguém. Diga o seu nome para todos. Sérgio. Sérgio? Isso. Você autoriza aparecer no vídeo? Você autoriza? Sim. A sua imagem? Ele autoriza a imagem dele, ele acabou de dizer. Preciso que ele fale isso aqui do meu lado. Não, pode vir por aqui. Sente-se. Seu nome é Sérgio. Você autoriza aparecer? Sim, autorizo. Então vamos conversar. Eu, Sananda, Jesus, aquele que te ama e sempre te amou e conhece o teu espírito de longa data, convido você para ser médium dessa casa. Aceito. Você aceita? Me dá aqui a sua mão. Continue segurando o microfone porque você vai falar a outra. Segura o microfone com a outra mão. Atom vive aqui dentro. Atom se expressa em beleza e formosura através deste ser, deste espírito que está aqui dentro. Ele irradia luz a todo instante, a todo momento, porque aqui dentro e aqui só há amor. Você é luz. Você é a manifestação do Deus vivo. Você é a manifestação do amor de Deus. Pura sensibilidade mediúnica de puro amor. Esse é você. Atom não enxerga o seu corpo. Atom não enxerga a cor da sua pele. Atom não enxerga como você se veste. Atom não liga para a sua opção sexual. Atom não liga para isso. Atom só se importa com o que você nutre aqui dentro e aqui. Atom só se importa com isso, com o que você é. A sua presença na Terra é de extrema necessidade, porque estamos vivenciando um momento onde o ódio está muito forte. E a presença do seu espírito aqui é muito importante para acalmar um pouco os ânimos, porque por onde você anda, você acalma os ânimos, só a sua presença, porque você é puro amor. Andromedano que és.
andromedano que és, siriano que és, arcturiano que és, e outros, porque o teu espírito é extremamente antigo, e há muito tempo você peregrina. Nós faremos um grande trabalho através de você. Amém. Isso é Deus. Isso é o meu Pai. Nesta casa não existe preconceitos, nesta casa não existe discriminação, nesta casa não existe ódio. Se o ódio habitasse esta casa, eu não estaria aqui. Eu, Sananda, e toda a minha falange, e outros, e todas as suas falanges, sim, estamos aqui neste trabalho para trazer-lhes a verdade. E eu vou usar este aqui, que é meu filho, meu fractal. Este aqui é espírito do meu espírito. Ele foi criado a partir de mim, diretamente. Ele não foi criado a partir de Irianderenenai nem de nenhum outro espírito. Eu o tirei de dentro de mim e eu o criei com puro amor na presença de Atom. Sim, eu, Sananda, também falo Atom. Não é Akhenaton. Eu chamo Deus de muitos nomes, porque os nomes não importam. O que importa é o que Ele é, e sempre será. Nesta casa não há preconceito, só há amor. O meu filho, Pedro, não tem preconceito de nada, nem de cor, nem de religião, nem de sexo, gênero, nem político e nem nada. Nós não defendemos nenhum tipo de partido político daqui do Brasil ou de qualquer outro país, porque todos os partidos políticos que existem aqui no Brasil e em todo o seu planeta não vêm de Deus, não vêm de mim. A minha política ainda não foi estabelecida aqui na Terra. Ela será, ela está sendo. E nós estamos trabalhando por isso, com amor, com tranquilidade, com paz, com serenidade e sem pressa, porque nós somos imortais. Nós viveremos por todo o sempre. Eu tiro o seu K do corpo todas as noites, mas não permito que você lembre sempre. Permito que às vezes você sinta. E todo o amor, os picos de amor que você sente, provém não só do seu espírito, como de Deus, de Atom, do Criador, que é puro amor. Por isso, é muito fácil ele se manifestar através de você. É muito fácil. Assim é Deus. Assim sou eu, Jesus. Assim sou eu, Pedro. Assim sou eu, Akhenaton. Estamos juntos por afinidade, porque tudo no universo obedece uma frequência. Tudo no universo obedece uma sintonia, e aquele que entra em sintonia com o outro estão vibrando em uníssono e podem falar juntos ao mesmo tempo. Também sou o Espírito Verdade. Somos muitos, não é? Sim. Sim. Fomos nós que estávamos canalizados com o Sérgio, o outro Sérgio, porque ele também estava vibrando em uníssono conosco. Somos muitos e vivemos em conjunto, em puro amor. Quando Akhenaton estava encarnado aqui na Terra, há 3.300 anos atrás, em média, eu, o Cristo, falava através dele o tempo todo, a todo instante e a todo momento. Todo aquele que está vibrando na frequência do amor, eu falo facilmente através da boca. Não há privilégio, não é privilégio para ninguém isso. É só entrar em sintonia comigo, e ali eu estarei. Entenderam?
Pode se sentar onde você quiser, você como já é médium da casa, ou você fica aqui mesmo, ou você escolhe uma outra cadeira. Você está livre para escolher onde você quer ficar. Deixa ele escolher onde ele quer ficar. Deixa ele à vontade. Essa semana eu estive no quarto do Pedro e eu falei assim para ele: eu retirarei o seu espírito do corpo consciente e eu te levarei nas regiões inferiores, porque é necessário que você veja algumas coisas. Eu tirei o espírito dele do corpo e ele desdobrou totalmente consciente. Ele sentia o corpo dele deitado na cama, mas ao mesmo tempo ele estava desdobrado. E o espírito dele desceu para baixo. E ele viu só terra, 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 pedras. Muita terra, 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 porque ele estava descendo para a subcrosta planetária. Foi descendo, descendo e descendo, chegou num determinado local onde não havia mais terra. Existia uma espécie de caverna muito grande, um espaço vazio. Nesse espaço vazio há uma contraparte astral. Existe uma outra dimensão ligada a este espaço vazio. Uma dimensão espiritual, onde habitam espíritos desencarnados provenientes daqui da Terra. Espíritos que vibram numa frequência muito densa, de ódio, de raiva, de inveja, de orgulho, arrogância, prepotência, ciúmes, maledicência, muita maledicência. Os ciúmes, a inveja e o ódio caminham junto com a maledicência. Quem maldiz o seu irmão é ciumento, é invejoso e é ódio. Essas são 3 paixões ingredientes da maledicência. E se você desencarna desse jeito, a maledicência te leva o seu espírito para uma região como essa ou outra parecida. Chegando lá, eu não me mostrei para o Pedro, eu só me comuniquei com ele mentalmente e fiquei invisível para ele. Mas ele sabia que eu estava ali com ele porque ele tem a faculdade da clarividência intuitiva. Ele sabe que o espírito está ali e ele se comunica. Isso é um nome, clarividência intuitiva. Mas, em outras ocasiões, eu já me mostrei para ele. Assim como irei me mostrar outras vezes. Já me mostrei de várias formas diferentes. Inclusive, já apareci para ele como um homem negro. Já apareci para ele como um japonês. Já apareci para ele com a aparência de um extraterrestre. Careca, magrinho, com a cabeça grande e os olhos grandes. E já apareci para ele com a aparência a qual eu encarnei aqui como Jesus. Chegando lá, ele viu muito fogo, muito magma e os espíritos caminhando para lá e para cá. Eu não permiti que ele visse os espíritos como eles eram. Ele só viu uma sombra. Eram sombras, silhuetas, sombras negras, com cabeça, tronco e membros. Normal, um ser humano. Eu só permiti que ele visse dessa forma. Caminhando pelo fogo em sofrimento e muitas outras coisas que acontecem lá. Eu vou explicar para vocês. Ele viu um pouco e eu já trouxe de volta para o corpo. Quando ele voltou para o corpo, eu disse para ele: prepare-se, porque essas excursões começarão a ficar mais comuns durante a encarnação dele. Até o momento em que eu irei levá-lo em muitas dimensões inferiores, inclusive dimensões que nenhum outro médium aqui da Terra já entrou, só eu. Porque é necessário que nós tragamos
informações desses lugares para que vocês tenham conhecimento da realidade desses lugares, dessas dimensões, para que muitos não entrem lá. Então, chegará um momento também, me desculpe, é porque o chakra cardíaco dele está sendo muito trabalhado. Haverá um momento em que eu o levarei numa dimensão inferior que está abaixo do 7º nível. Esta dimensão nenhum outro médium foi levado. Ele não precisará de escafandro nenhum, não precisará de nenhum tipo de tecnologia, porque ele estará lado a lado comigo. E eu o protegerei. E eu aparecerei lá, junto com ele, eu me materializarei para os espíritos que estão lá, nós caminharemos juntos, eu vou na aparência de Jesus, normal, como um homem normal, e ele também, ele vai na aparência de Pedro, nós não vamos irradiar nenhuma luz, nós vamos aparecer lá opacos, normal, como um corpo físico denso como esse. Nosso intuito não é humilhar ninguém lá com a nossa luz. Nosso intuito é registrar muitas coisas, evangelizar muitos espíritos que estão lá e já estão prontos para serem resgatados, para terem uma nova chance, e para o local qual eles vão encarnar impressos em sua mente, suas mentes, tudo que eles passarão conosco, as conversas e tudo mais, para encarnarem lá com um pensamento diferente. No universo há muito mais do que se possa imaginar. Quando eu estava encarnado aqui, foi necessário que eu falasse numa linguagem muito limitada, muito reduzida, muito simplória, uma linguagem primária, para que aqueles que estivessem lá entendessem o que eu estava falando, porque naquela época o povo era muito primitivo, muito ignorante da realidade do espírito e muito hostil, muito agressivos. Não sabiam o que era o amor, como muitos são hoje, mas outros não. Eu tenho visto, eu tenho analisado e eu tenho visto muitas coisas que me deixam feliz, porque tem muita gente que está vibrando no amor de verdade, cada um na sua frequência, porque o amor tem várias frequências, ele vai aumentando. Então, cada um numa frequência de amor, uns mais, outros menos, mas é amor verdadeiro. Já atingiram a frequência do amor. E a frequência do amor não é para com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. É para com todos, para com o planeta, para com a vida. Esse é o verdadeiro amor. O que muitos têm com relação ao pai, à mãe, aos parentes, ou à namorada, ou à mulher, não é amor, é apego. Apego a pessoas, apego a objetos, apego a dinheiro, apego a emprego, apego de uma forma não saudável com relação à vida. Vocês não devem se apegar a nada. Se apegar é um sistema de crenças. É simples, é só amar verdadeiramente a todos e estar sempre pronto para servir. Amar e servir. Entenderam? É simples, só fazer isso. Amar e servir, sem apego. Entenderam? Então eu tenho visto muita gente que está na frequência do amor, e este tipo de trabalho que está sendo feito aqui nessa casa é para propagar esse amor, a fraternidade, para que isso seja irradiado para o maior número de pessoas possível, inclusive os próprios opositores, que também são filhos de Deus, e a centelha está ali dentro, e eles também estão recebendo. Os opositores encarnados e desencarnados são todos nossos irmãos. Muitos desses estão na ignorância da maldade, do ódio, porque ódio é ignorância. Aquele que tem conhecimento, aquele que
sente Deus e tem Deus no seu coração, não consegue sentir ódio. Pode ficar chateado com alguma coisa que acontece, dá aquela raivinha e depois você volta ao normal. Isso é normal, não se culpem por isso, tudo bem? Isso é normal, até porque vocês estão num corpo físico cheio de hormônios. Principalmente os homens, que são cheios de testosterona. Não é assim? As mulheres também são mais sensíveis porque elas têm menos testosterona no corpo. A quantidade de testosterona que as mulheres têm no corpo é muito pequena. A quantidade de hormônios femininos é maior. Isso ajuda as mulheres. Os homens têm a desvantagem da testosterona. Mas existem aqueles que já vibram num amor tão grande, tão grande, tão grande, que eles conseguem burlar a sua testosterona. Como o meu filho Pedro, como o meu filho Sérgio e outros. O Sérgio que eu convidei agora. Então, percebam, essa dimensão, ali tinha um espírito que ele era o manda-chuva, o chefe daquela dimensão. E ele subjugava todos os espíritos que lá estavam, eram seus servidores, seus soldados. Esse espírito, ele hipnotiza as pessoas, ele é um grande magnetizador, ele é um espírito especialista em fascinar. É um fascinador. Ele foi resgatado hoje aqui no início da reunião pela energia, pela vibração do amor. Ele foi trazido e foi resgatado pela vibração do amor. Ele e todos os outros. A dimensão lá está vazia, mas ela ainda está lá. Mas muitos espíritos, muitas pessoas vão desencarnar aqui na Terra e serão tragadas para esta dimensão, porque muitos estão em sintonia com esta dimensão. E isso nós não podemos fazer nada, porque é escolha, e eu respeito as escolhas. Deus também respeita as escolhas. Muitos estão escolhendo ir para lá pela sua frequência, pela sua vibração, pela sua sintonia. Esse espírito fascinador, ele estava trabalhando na mente de muita gente, de muitos médiuns, de muitas casas, de muitas religiões. Ele estava tentando trabalhar nas mentes dos médiuns aqui dessa casa também, principalmente na mente do Pedro. O Pedro era o alvo. E o Pedro sentiu que tinha alguma coisa errada, porque estavam tentando colocar raiva nele com relação a Sônia. Estavam tentando colocar outros tipos de coisa nele. Por exemplo, um sentimento para ele repudiar a Sabrina. E ele foi uma batalha em tanto, porque ele ficou tirando o tempo inteiro, porque ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Muitos vão perguntar, por que isso foi permitido? Cadê os protetores? Foi permitido porque isso ajuda o Pedro a evoluir, ajuda o espírito que tentou fascinar a evoluir e todos os outros que estão com ele. Porque a atitude do Pedro faz com que o espírito pense. Muitas coisas que o Pedro fez com que ele pensasse. E o Pedro treinou também repudiar tudo aquilo que é ruim. Ele ficou mais forte. Entendem? Então todos evoluíram nisso. Depois que o espírito fascinador tentou muito e não conseguiu, nós demos um basta e falamos, agora acabou, agora ele terá que ser resgatado. E ele foi resgatado. E o Pedro sentiu a diferença logo que ele foi resgatado, que as coisas mudaram, as influências foram embora e tudo mais. É importante que todos vocês passem a perceber isso também. Porque muitos desses espíritos estão por aí e eles não querem a sua evolução espiritual. E eles vão fazer o mesmo com vocês. Principalmente aqueles que estão evoluindo bastante, adquirindo muita luz. Aqueles que estão dando saltos nesta encarnação. Eles não querem. Esses foram resgatados. Mas tem outros
E tem outros também que estão encarnados. E alguns deles podem estar na sua família. Alguns deles podem estar dormindo do seu lado. Prestem atenção. Nesse momento, eu posso falar de uma forma mais aberta. Eu não preciso falar da forma que eu falei há 2000 anos atrás. Nesse momento, eu falo de uma forma atualizada, de acordo com a época e a sua capacidade de entendimento, nada além disso. Mas vocês precisam entender que nesse momento aqui na Terra, aqui neste planeta, existem vários níveis evolutivos de espíritos, uns mais, outros menos. Aqueles que estão menos evoluídos não conseguirão compreender o que é falado aqui nesta casa, nestes vídeos. Eles não entenderão. E cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma psicologia, cada um tem um temperamento, cada um tem um sistema de crenças, cada um tem uma convicção, tem uma religião. São inúmeras as formas de pensar, então as reações também serão inúmeras. Muitos ficarão em silêncio e não julgarão. Outros agirão com agressividade, com violência, com ofensas, porque o que está sendo dito para eles, na cabeça deles, é considerado algo surreal, algo louco, que não existe. Então muitos responderão com agressividade, ofensas, com ódio. Então, quando isso acontecer, é necessário que vocês não respondam na mesma moeda. Respondam com amor, com serenidade, com tranquilidade, e entendam que eles estão no momento deles. Vocês não. Vocês estão mais evoluídos. Vocês não agirão da mesma forma. Vocês agirão de forma amorosa, tranquila, e não discutirão. Porque numa discussão ninguém vence. Numa discussão só há estresse, só há queda de vibração. E numa discussão, principalmente quando está relacionado a situações espirituais, o desgaste é muito grande. O seu desgaste energético será grande numa discussão. A pessoa se alimentará da sua energia quando você perder a paciência, porque ela está numa frequência negativa e ela acaba se tornando um vampiro sem saber. Ela vai te vampirizar a partir do momento que você baixa a frequência. E quando você baixar a frequência, discutindo com essa pessoa por causa de espiritualidade ou religião, espíritos oportunistas, espíritos complicados, espíritos que gostam de ver o circo pegar fogo, gostam de ver uma briga e tudo mais, e que estão com inveja de vocês porque vocês estão evoluindo, nesse momento que você baixar a frequência discutindo com a pessoa por causa de espiritualidade ou religião, eles se acoplarão em você, porque você entrou em sintonia com eles, porque sua frequência baixou. E eles vão intuí-lo, eles vão inspirá-lo para brigar e discutir mais. Assim como também vão acoplar no outro que está discutindo com você. Então isso não é bom. O conselho que eu dou é: vocês já perceberam que muita gente não quer saber desses assuntos? Já perceberam que quando vocês falam de espiritualidade, as pessoas torcem o rosto, viram o rosto, tentam mudar de assunto, ou fazem uma cara de espantado, como se fosse algo que não pode ser falado de jeito nenhum, se afastam de você ou ficam agressivos? Já perceberam que elas agem de várias formas diferentes? São pouquíssimos aqueles que estão abertos a conversar sobre isso. E aqueles que estão com muita expansão de consciência, percebam que aqueles outros que dizem que têm expansão, quando vai conversar com você, não aceita muita coisa que você fala e acaba tendo discussão também. E eles se dizem expansão de consciência. Você acha que a pessoa tem expansão de consciência e você fala: com esse aqui eu posso falar, ele tem expansão. E quando você começa a falar, você percebe que a expansão dele não é tão grande assim. E você também tem problemas com as pessoas que têm expansão de consciência. Aquele que tem muita expansão de consciência enfrenta isso num planeta como esse. Ele vai ter problemas também, não só com os religiosos e com aqueles ortodoxos que têm uma visão religiosa. Eles vão ter problemas também com aqueles que dizem que têm expansão de consciência, porque a expansão de consciência deles é boa, sim, em relação à maioria é sim, mas ela só vai até um certo ponto. Tem outros com mais expansão. E aqueles que têm mais expansão,
serão vistos como loucos, como lunáticos. Quando eu estava encarnado aqui há 3.300 anos atrás, eu libertei escravos em Amarna. Isso foi visto como uma loucura. Eu queria pregar a paz. Eu queria pregar a não guerra. E muitos não entendiam isso. Achavam que eu era um louco, um lunático. Entenderam? Porque para eles, aquilo estava contrário aos seus costumes, porque era normal ter guerras, conflitos, e eles não entendiam isso. Isso acontece ainda hoje, de uma forma diferente com relação a outros assuntos. Por exemplo, os assuntos políticos, assuntos espirituais. Então, aqueles que têm uma consciência muito expandida e que estão muito além da humanidade, aqueles que são muito atemporais, serão vistos como loucos. Não liguem para isso. Não desanimem por causa disso, porque vai ter momentos que vocês vão se sentir sozinhos. Vocês vão se sentir deslocados. É normal, porque é uma minoria que tem verdadeiramente uma expansão de consciência. Essa semana eu e outros orientamos o Pedro a não conversar mais essas coisas com determinadas pessoas, para cessar de uma vez por todas, porque não vão compreender e só trará problemas e desgaste para ele. Porque às vezes o Pedro, ele fica um pouco indignado com a limitação, às vezes ele acaba não compreendendo o tamanho da limitação, e ele às vezes perde um pouquinho da paciência e fala de uma forma mais incisiva, e muita gente não vai entender essa forma mais incisiva e vai achar que é agressividade, vai achar que ele é intolerante, vai achar que ele é extremista, e não é isso. Porque um espírito, quando está com uma visão muito além dos outros, mesmo sendo um espírito evoluído, às vezes ele perde um pouco a paciência. Isso aconteceu comigo quando eu estava encarnado aqui. Um momento ou outro eu perdi um pouquinho a paciência, mas eu já voltava para a frequência, não deixava aquilo durar muito tempo. Isso é normal. Quando estamos encarnados, isso acontece. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana ele conversou com um rapaz que é uma ótima pessoa, não é ruim. É uma ótima pessoa, é uma pessoa do bem, é uma pessoa amorosa, uma pessoa que está procurando evoluir, uma pessoa que está procurando crescer. Só que esta pessoa está ligada a uma religião com um tipo de pensamento ainda infantil com relação à realidade espiritual. E esse tipo de pessoa, essa religião é muito boa, ela traz muitos benefícios para aqueles que só vão entender aquela linguagem. Essa religião coloca muitos no caminho do bem, é uma religião que está fazendo um serviço muito bonito, mas ela não pode ir muito além, ela só pode ir até aquilo ali. É uma religião onde os seus adeptos só enxergam a verdade em um livro. Nada mais além deste livro. Tudo que vier fora deste livro não é de Deus na cabeça deles. Entenderam? Para eles a verdade é só aquele livro. E o Pedro estava falando para essa pessoa de universo, de extraterrestres, do nível evolutivo da humanidade que habita este planeta. Falou de reencarnação. Falou de mim de uma forma muito mais expandida. Imagine como essa pessoa não ficou. Bagunçou a cabeça da pessoa. Deu um chacoalhão muito forte. Ela não está preparada para esse conhecimento. Então, o que aconteceu? A pessoa, ela demonstrou um amor. Colocou a mão nas costas do Pedro e disse: eu gosto muito de você. Nós pensamos diferente em algumas coisas. Eu concordo com você em algumas coisas que você fala, mas outras não. E está tudo bem. Nós continuaremos nos amando e continuaremos sendo irmãos. O importante é a gente se amar e ser irmão. Eu nunca vou ficar nervoso ou chateado com você porque você pensa diferente de mim. Ele falou isso para o Pedro. Pedro falou: sim, eu também penso dessa forma. Nós temos que entender as divergências. Inclusive, o Pedro disse: eu prego muito isso lá.
que a gente tem que estar juntos, mesmo que pensando diferente. Isso não é motivo para briga. Senão a gente entra no extremismo, no fanatismo, no sectarismo e na agressividade, na violência. E a pessoa falou assim para o Pedro, cuidado quando você falar essas coisas, porque a pessoa pode ficar ali do teu lado ouvindo, balançando a cabeça e tudo mais, ela não vai discutir contigo, ela vai te tratar bem, mas ela não está aceitando nada do que você está falando. Muitos adeptos desta religião agem dessa forma. Você começa a falar coisas para essas pessoas de uma expansão de consciência muito grande. Muitos deles agem assim, eles vão ficar te ouvindo, vai te abraçar, vai balançar a cabeça, mas por dentro eles não estão aceitando nada do que você está falando. E eu digo para vocês, eles não vão aceitar nesta encarnação. Eles estão no momento deles. Não adianta você falar. Não adianta você explicar detalhadamente. Não adianta. A interpretação deles é aquela e eles não vão sair daquela interpretação. Eles sempre virão com uma forma diferente de pensar. E eles não vão aceitar a sua forma de pensar. Você só vai se desgastar. Essa pessoa falou assim para o Pedro, tudo que você fala, Pedro, você tem que me dar um embasamento. Você tem que me dizer da onde você tirou isso que você está falando, para que eu possa aceitar. Aí o Pedro pensou assim, já sei o que ele está querendo dizer. Se o que eu estiver falando estiver fora do livro que ele acredita e das interpretações que ele tem em relação a esse livro, ele não vai aceitar. Exemplo, se o Pedro disser que o embasamento que ele está trazendo, que o que ele está trazendo vem do livro dos Espíritos, ele não vai aceitar. Se o Pedro disser que o que ele está falando veio através de uma psicografia de um livro de Hercílio Mais, ele não vai aceitar, porque é fora do livro que ele acredita, e ele só acredita no que está escrito naquele livro. Então, quando o Pedro trouxer o embasamento, ele não vai aceitar, porque está fora do livro, que ele é o único que ele tem como verdade. E aí o Pedro disse assim para ele, você não pode pensar assim, porque existem muitas coisas no universo, esse planeta aqui é muito primário, e o conhecimento que tem aqui é muito pouco, e há muito mais no universo. Então Deus sempre vai trazer algo novo, que não está em livro nenhum. Então, se você me pedir o embasamento, eu vou dizer que veio de Deus, não está em nenhum livro. Aí ele disse, não pode, de jeito nenhum, você tem que me dar um embasamento. Olha a cabeça dele, olha a forma dele de pensar. O Pedro disse, não, nem sempre é assim, tem coisas que têm embasamento de alguns livros, mas tem coisas que vai vir direto de Atom. Porque Atom inspira os seus filhos que estão em sintonia com ele, e ele traz tudo através dos seus filhos que estão em afinidade com ele, novo, quando ele quer trazer algo novo. Aí o Pedro disse, se você pensar desse jeito, você nunca vai aceitar nada novo que vem do universo, porque você só quer o embasamento do livro que você acredita. Você vai ficar preso nesse livro por toda a eternidade, e as coisas novas? Você não vai aceitar nunca nada do que é novo. E ele continuou contestando Pedro e não aceitando no que o Pedro estava dizendo. Só que ele estava falando de uma forma muito amorosa. O rapaz botou a mão nas costas do Pedro, disse que gostava muito dele e tudo mais, e depois a conversa encerrou. Sabem o que aconteceu nessa conversa? Foi emanada uma frequência, uma energia que não foi boa. Mesmo falando amorosamente, abraçando e dizendo que você é meu amigo, eu gosto muito de você. A energia foi péssima. E essa energia foi toda para cima do Pedro. Porque quando Pedro falou que esta humanidade é primitiva e atrasada, ele enxergou como ofensa. E não foi ofensa. O Pedro falou a verdade. O Pedro falou a verdade. Se um extraterrestre muito evoluído, de um planeta muito evoluído, der uma palestra aqui em pessoa e falar da humanidade que habita este planeta, muitos vão sair daqui com raiva. Porque ele não vai falar a humanidade deste planeta, ele vai falar assim, vocês
vocês que estão aqui são assim, 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 assim. E ele não estará mentindo, ele estará falando a verdade. E muitos vão sair daqui ofendidos com o extraterrestre. E eles não estarão atacando, eles não sabem o que é atacar. Eles só são extremamente sinceros. Assim como o Pedro é. Ele é muito sincero, em excesso. Por isso que os espíritos usam, canalizam com ele, incorporam nesse momento que precisa falar as coisas na sinceridade. Então, quando Pedro foi para casa e nos dias que se passaram, nós ficamos orientando Pedro o tempo inteiro a nunca mais conversar com essas pessoas sobre essas coisas e nem com nenhum religioso ortodoxo e de mente estreita com relação à espiritualidade, e nem conversar sobre essas coisas com as pessoas que não querem saber de espiritualidade, que vivem suas vidas de uma forma totalmente material, que é a maioria. Nós orientamos o Pedro a falar dessas coisas só aqui nos vídeos, para aqueles que querem ouvir, nas palestras que ele dará em outros lugares, e com aqueles que vierem falar com ele, perguntar e tudo mais. E mesmo que seja alguém que venha perguntar, tem que tomar cuidado. Porque alguém que possa vir falar com ele para perguntar alguma coisa, pode ser alguém que tem um pensamento igual desse rapaz que ele conversou. Então ele tem que perguntar primeiro para a pessoa: meu irmão, qual é a sua religião? Ele tem que perguntar isso para a pessoa primeiro. E aí, de acordo com a religião que a pessoa fala, minha religião é a tal, ele já vai saber como falar com aquela pessoa, de acordo com a forma que ela entende, que ela aceita. E ele vai ter que omitir e deixar de falar muitas coisas, porque aquela pessoa não vai aceitar. Por exemplo, ele não poderá falar de reencarnação para determinadas pessoas que não acreditam nisso. Ele tentou falar para essa pessoa, que eu disse agora sim. Jesus disse para Nicodemos que tem que nascer de novo e de novo e de novo para entrar no reino dos céus. E o Pedro disse, isso daí que ele quis dizer é reencarnação. A pessoa arregalou um olho desse tamanho. Ou seja, ela não aceitou porque ela tem uma outra interpretação com relação a isso. E a interpretação dela é totalmente diferente da verdade. Só que na cabeça dela, aquela é a verdade. E ninguém vai tirar da cabeça dela. É desgaste. É desnecessário. Só traz desamor. Não traz nenhum fruto. É claro que uma semente foi plantada ali. Foi plantada para toda a eternidade. Mas é necessário que o Pedro entenda que essa pessoa, por exemplo, só vai expandir a consciência daqui a 5 ou 6 encarnações. E existem outros que só vão expandir a consciência daqui a 30. Ou seja, só vai pensar como ele daqui a 30 encarnações. E isso é a mesma coisa com vocês. Tem gente que só vai interpretar as coisas do jeito que vocês interpretam daqui a 10 encarnações, daqui a 20, daqui a 30. E essa é a divergência que vocês vão encontrar aqui. Pessoas com culturas diferentes, com inúmeras formas de pensar. Pessoas com inúmeros tipos de temperamento. Um temperamento mais manso, um temperamento mais agressivo, mais ríspido, mais incisivo. Vocês vão encontrar gente de tudo quanto é tipo. E também vocês vão encontrar muitas pessoas doentes. Doentes como? Doentes do espírito. E a única forma de curar o espírito dessas pessoas não é discutindo com elas ou brigando em embates que não são saudáveis. A única forma de fazer com que essas pessoas sejam curadas é com amor e muita paciência. Você nunca deve ser inimigo de ninguém que pensa diferente de você. Você tem que ser amigo de todos. Amar a todos, respeitar a todos e servi-los, ser educado com eles, saber quando calar, saber o que pode falar e o que não pode. Nós estamos orientando Pedro não só com relação a essa pessoa que falou com ele, mas com todos do seu círculo de convivência,
E isso vai trazer bons frutos, porque ele entende, ele entendeu, ele já sabia disso. Mas nós só demos um toque, um empurrãozinho, para ele lembrar, porque o Pedro não é perfeito. Ele erra. Eu, quando estava encarnado aqui como Akhenaton, eu sintonizei com as trevas em determinados momentos, porque eu estava encarnado num momento muito difícil. Eu era o faraó. Então, às vezes, eu tinha que tomar posturas duras, porque eram muitos espíritos rebeldes. Nesse momento que eu precisava falar duro, a minha frequência baixava e espíritos de vibrações densas me intuíam, me inspiravam, se conectavam a mim. E eu, às vezes, cometia alguns erros. Quer ver um? Eu dei uma ordem. Eu dei uma ordem de destruírem todos os templos de outros deuses. Eu não queria mais estátuas nenhuma. Eu não queria ninguém venerando deuses que não existem. Eu mandei destruir o templo de Amon. E aquilo causou um grande problema. Eu era para respeitar eles, eu não era para ter feito isso. Eu era para respeitar a crença deles, eu não podia se aproveitar do meu poder de faraó para mandar destruir tudo. Eu cometi um erro. E depois eu me arrependi. Nós não somos perfeitos. Sim, eu, Akhenaton, tenho uma evolução para aqui, para a Terra, uma evolução considerada alta, sim, mas no universo não. No universo tem muitos outros muito mais evoluídos do que eu, com mais expansão de consciência do que eu e com muito mais conhecimento do que eu. Assim como com Pedro. Então, nós temos que ter essa paciência com essas pessoas, porque esses que são maiores do que todos nós também têm paciência com a gente. Entenderam? Então é necessário que vocês amem todos. Ingrediente: não discutam com ninguém, porque não há vencedor em discussões. Só quando a discussão é muito madura, é muito amigável. Isso existe? Existe, mas é difícil. Pode ser que você consiga ter uma discussão assim, mas a outra pessoa não. E cuidado para vocês não se enganarem com a forma que a pessoa que quer discutir com você agir, porque ela pode agir de uma forma mansa, educada e dizer assim: não, meu irmão, a gente vai conversar como amigo, não vai ter briga, nós não vamos nos exaltar, tá tudo bem, a forma que você pensar eu vou respeitar e a forma que eu pensar você respeita também e fica tudo bem, vamos fazer um debate? Cuidado. Porque a pessoa pode estar falando assim de uma forma muito amorosa, mas é só da boca para fora. Quando o debate começar, ela vai continuar falando manso e amoroso, mas por dentro ela está sentindo algo diferente com relação a você. E foi o que aconteceu com o Pedro. A pessoa falou com ele amorosa, disse que gostava muito dele, botou a mão nas costas dele, tratou bem, brincou, mas por dentro não estava daquele jeito. E aí já tinha sido feito. Foi mandado algo complicado para ele. E nesse momento, o Pedro sentiu que tinha alguma coisa errada. E o espírito fascinador, esse que foi resgatado aqui, estava ali, querendo inspirar o Pedro e o rapaz, para eles discutirem ali. E o Pedro se segurou. Mas ele conseguiu inspirar alguma coisa, tanto no Pedro como no rapaz. Não muito, porque os dois fazem reforma íntima, mas alguma coisinha foi, nos dois. Porque esse espírito fascinador queria fazer de tudo para tirar o Pedro do trabalho espiritual, para o Pedro perder as estribeiras, para o Pedro... Tudo isso. A arapuca que foi programada para ele no passeio de moto foi pelo esse espírito fascinador e a falange dele. Sim. E não se culpe porque você não foi. Você não tem culpa de nada. Você estando lá ou não ia acontecer. Porque nós permitimos que apenas uma pequena parcela acontecesse para ele sentir, porque ele estava protegido. Só para ele sentir um pouquinho como esses espíritos agem.
Ele já foi resgatado, ele estava causando muitos danos em muitos médiuns. Ele também trabalhava com políticos. Ele era especialista em religiosos e políticos. Entenderam? É vasto o que ele fez, eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele fez uma reprogramação mental e emocional em muitos religiosos, que estão por aí com teorias totalmente distorcidas da realidade e com regras dentro dos seus centros espíritas ou igrejas ou centros de umbanda, com regras totalmente sem nexo. Esse espírito fez isso. Ele foi resgatado, então tudo vai se resolver? Não, não vai. Porque ele só conseguiu fazer isso nessas pessoas porque essas pessoas têm esse tipo de pensamento. Ele só aumentou o que já existia. Muita gente ortodoxa, extremamente limitada, sectarista, fanática, fundamentalista. Ele só deu cor e vida ao que já existia. Ele intensificou. E isso é fácil de fazer aqui por causa do nível evolutivo da humanidade que habita este planeta. Quando vocês veem as pessoas fazendo comércio das religiões e enriquecendo com espiritualidade, quando vocês veem disputa em centros ou igrejas, centros espíritas ou umbandistas ou qualquer religião, igreja, disputas entre os trabalhadores, entre os médiuns, inveja entre os médiuns, isso denota um nível evolutivo que essa humanidade está muito baixo, mesmo dentro das religiões. Como eu já disse antes, muitos estão com o meu evangelho na boca, mas não vivenciam e nem sentem o meu evangelho. Pelas suas atitudes, vocês percebem como eles são. Então é algo que vai demorar muito tempo. Não é num estalar de dedos. Não é rápido, é um trabalho para séculos e milênios com relação a alguns. Para alguns é só algumas décadas, para outros séculos, para outros vai demorar milênios. Então nós temos que ter muita paciência. As exortações aqui vão continuar, porque se fazem muito necessárias. Mas as exortações serão nos vídeos, nas palestras, não diretamente para uma pessoa que não está preparada para receber certas coisas. Não para trazer uma discussão com um e outro, para não ter aquele desgaste que eu falei antes e as energias que são mandadas. Então as coisas serão ditas sempre de uma forma geral, sem citar nomes de ninguém, mas vai para os lugares certos, para aqueles que precisam mudar. Então é necessário que nós tenhamos esse pensamento. É necessário que vocês sejam puros e mansos. Mansos, puros de coração. Não briguem com ninguém. Não revidem nenhuma ofensa. Não revidem nada. Não vale a pena. Atom é só amor. Atom está no vento. Atom está no mato, está nas árvores, Atom está nos pássaros, Atom está dentro de você, Atom está na sua roupa, no seu armário, na sua cama, na sua casa. Atom está do seu lado o tempo inteiro, do lado de todos vocês. Todos vocês têm um Deus particular do seu lado. E Ele é o maior mentor de todos. Ele é o melhor de todos os mentores. Não converse com o seu mentor, converse direto com Deus. É claro que você pode bater um papo com o seu mentor espiritual, com certeza ele é o seu orientador, mas coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Atom em primeiro lugar. O mentor fica para segundo plano. Vamos fazer assim? E vamos todos nos amar. Aquele que estiver em conexão fina com Atom será a voz dele e a emanação do seu amor, e poderá dar recados de Atom para as pessoas, para os filhos dele.
e poderá dizer, Atom, ou Deus, ou o Criador, não importa o nome, ele disse isso, isso, isso e pediu para que eu dissesse isso para você. Aquele que está em conexão com Deus poderá fazer isso. Isso não é um privilégio para ninguém. Todos vocês podem. Nós temos muito trabalho a fazer nesta casa. O trabalho aqui só está começando. Ele vai perdurar por muito tempo. Esses aqui vão desencarnar e o trabalho vai continuar porque outros virão para dar continuidade ao trabalho. O trabalho no universo é incessante. O trabalho de orientação, de educação, de espiritualização, de evangelização é incessante. Então, não precisamos ter pressa. Não precisamos nos afobar. Nós andaremos tranquilo. Aquele que está verdadeiramente em afinidade com Deus andará devagar, falará devagar e manso. Terá um semblante de muita tranquilidade e paz. Amará a todos, tratará todos com carinho, com respeito e com amor. Mas não é bobo. Não pode deixar as pessoas se aproveitarem disso, porque muitas pessoas acham que só porque você está evangelizado, manso e amoroso, que você ficou bobo e ela monta em cima de você e faz o que quer. Não é assim. Saibam também ser incisivos e exortar na hora que precisa, mas tudo na medida certa, porque eu, quando estava encarnado aqui como Jesus, eu também soube ser incisivo com aqueles que eram rebeldes e que estavam vibrando no ódio, que eram os hipócritas. Eu soube ser incisivo também. Isso não quer dizer que você não é amoroso. Entenderam? Por isso vocês vão ver o meu filho desse jeito que eu disse, sereno, tranquilo e tudo mais. E vai ter momentos que vocês vão ver ele com uma energia de exortação mais forte, o momento no qual ele vai falar um pouco mais alto, que ele vai dar umas gargalhadas ou vai estar mais brincalhão. Vai ter momentos que não, que ele vai estar diferente. Isso é normal, porque a gente não vai ficar brincalhão o tempo inteiro. A gente não vai ficar naquela frequência o tempo todo, principalmente encarnado aqui. Porque aqui tem muitos problemas. É um mundo de muitas provas, de muitas expiações, de muitas tribulações. É um mundo onde habitam espíritos que estão muito agressivos, muito doentes, e eles estão ao seu derredor, eles estão convivendo com vocês. Então é muito difícil você manter uma frequência angélica aqui, mesmo sendo um espírito angélico encarnado, como o Sérgio, um espírito angélico encarnado, habitante do meu reino. Sim, um ser de muita luz e muito amoroso, e ele veio trazer luz para este planeta. Recebam ele com carinho, com amor e com respeito, porque o espírito que está ali dentro merece o respeito de todos, porque ele é um dos trabalhadores que foram enviados por mim para a sua evolução espiritual, e a dele também, porque ele também vai evoluir mais, porque Deus não perde a oportunidade de fazer com que todos os seus filhos evoluam, inclusive aqueles que são enviados para ajudar os outros a evoluir. É assim que caminha o universo. Sigam essas direções de amor e fraternidade, e vocês habitarão regiões paradisíacas do plano espiritual de muito amor e paz, e eu vou recebê-los. Eu vou recebê-los de braços abertos, nas moradas que eu preparei para vocês entrarem. E vocês terem a felicidade eterna, a verdadeira felicidade e alegria, em regiões superiores de verdadeira luz. Tem algo muito bom esperando vocês. Vamos fazer assim? Eu amo todos vocês, profundamente, todos. Até aqueles que fazem guerras, todos os outros. Aqueles que têm ódio, aqueles que têm inveja. Eu amo todos, sem exceção. Porque eu enxergo onde todos eles vão chegar um dia. Nada vence o amor. Mas o amor
não toma nada abruptamente. O amor modifica as coisas com calma, sem forçar. Entenderam? E aqueles que não estão prontos para receber, que estão muito irredutíveis, o que vocês devem fazer? O silêncio. E tratar bem, com educação. Entendem? Então vamos fazer assim. Não é assim que vocês fazem aqui? Vamos fazer assim. Que a luz do meu Pai esteja convosco. Que a luz e as bênçãos de Atom esteja com todos vocês. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos em paz.